Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Paulo, tudo bem com você? Neste vídeo, nós vamos falar sobre improvisação. Eu sou a professora Franciele Galdino, de Educação Física. Vem comigo. Improvisação. O que será que isso significa? Estamos falando de atividades expressivas, teatro, dança. Afinal, o que significa improvisação? Improvisar. Então, vamos ver. O objetivo desta aula é conhecer as técnicas de improvisação e jogos teatrais dramáticos e ainda identificar as sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da expressividade. Improvisação. Então vamos lá. O medo à espontaneidade é comum, pois precisamos entrar num terreno desconhecido, o ser humano. O desconforto é a chave para o equilíbrio de quem joga. Tiago Aquino. A improvisação é isso. Eu, numa situação de desconforto, eu preciso improvisar algo para resolver aquela situação que eu estou sendo colocada ou que eu me coloco. É por meio de jogos de improviso, como forma de aprendizagem de técnicas, experimentação e autoconhecimento, que se desenvolve os atores. São jogos com regras que oportunizam a criação de exercícios dramáticos com características de improvisação que requerem muita atenção e concentração. Uau, né? Que desafio de você improvisar ali, né? Tendo o objetivo, né, tendo que ter a concentração e a atenção naquilo que vai ser feito e ao mesmo tempo colocado numa situação de desconforto e tendo que improvisar ali de bate-pronto alguma coisa. E você? Vamos para a atividade então número 1, vamos praticar um pouquinho. E você? Já precisou improvisar em algum momento em sua vida? Já foi colocado em alguma atividade que te desestabilizou, uma atividade ali que você precisou improvisar? Lembre-se quais os motivos e em quais circunstâncias você precisou fazer o uso da improvisação. Relembre, escolha uma situação e relate no seu caderno e depois vamos socializar com os colegas. Que tal elegermos a história mais engraçada e divertida da turma? Então, cada um vai relatar ali quando precisou improvisar e daí vocês vão compartilhar entre os colegas e depois eleger a atividade, mais engraçada da turma. Vamos lá? Agora é com vocês. Vamos praticar um pouquinho?
Voltamos, pessoal. E aí, como foi compartilhar com os colegas histórias engraçadas de improviso? Elegeram a melhor história? Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da história da improvisação, como que ela começou, como que ela surgiu. A origem dos jogos de improviso se deu em 600 a.C., quando o grego Téspis inventou um diálogo incorporando Dionísio e respondendo a um coro que celebrava a fertilização, tornando assim o primeiro improvisador da história. Já na comédia dell'arte, na Itália, em 1500, os primeiros atores pagos de todos os tempos também improvisaram, sendo pela dança ou nas pantomimas. Em meados de 1940, Viola Spolin criou o Theatre Games, cujas técnicas de improviso influenciaram grupos de teatro ao redor do mundo. Os jogos de improviso transcendem os limites do teatro para outras áreas da vivência humana, como os da psicoterapia e da educação. Exemplos de jogos de improviso no nosso dia a dia são, por exemplo, jogos de mímica, né? Algumas brincadeiras onde se dá uma palavra ou um nome de um filme ali, né? Brincadeiras no cotidiano, o nome do filme. E você vai ali na tua expressão, movimentando ali através da improvisação, um movimento demonstrando o nome daquele filme para as pessoas que estão ali assistindo, né? Vamos falar um pouquinho dos jogos teatrais. A utilização dos jogos teatrais em contextos formais e não formais da educação foi elaborado inicialmente por Viola Spolin, que ao longo de quase 30 anos de pesquisa junto com crianças e adolescentes, adultos e idosos nos Estados Unidos. Spolin ele almejava libertar a criança e o ator amador de comportamentos de palco mecânicos, pré-determinados, movimentos já rígidos, engessados dentro de uma caixa, oportunizando a criação e a vivência de novas experiências teatrais. Na verdade, a improvisação ela faz isso, ela tira o ser humano de dentro de uma caixa, de algo pré-estabelecido, oportunizando a criação daquele movimento, indo além, indo fora daquilo que é pré-estabelecido ali. Nós temos como exemplo hoje, de jogos teatrais de improvisação, os stand-ups, um termo muito utilizado para os espetáculos de humor executados apenas por um comediante, que se apresenta geralmente em pé, daí o termo stand-up, sem acessórios nenhum, sem cenário e sem caracterização. E ali ele vai improvisando através de gestos, através de falas, através de imitações, esse jogo teatral do improviso. Então, este tipo de apresentação, ele utiliza muitas técnicas de jogos teatrais para auxiliar na improvisação do artista. É muito popular atualmente. Os stand-ups hoje estão em alta, Existem vários tipos de stand-ups que podem ser observados aí, buscados na internet, que são os jogos teatrais de improvisação. Vamos lá então para a atividade número 2, vamos praticar mais um pouquinho. Agora que você aprendeu mais sobre improvisação e jogos teatrais, que tal vivenciarmos um pouquinho mais deste jogo? Pense em um tema interessante e elabore um roteiro para o stand-up. Faça o registro em seu caderno e em um momento propício em sua escola, cada estudante poderá apresentar o seu stand-up para os seus colegas. Então vamos lá, pegue o seu caderno, coloque a sua imaginação aí no papel e nós voltamos em breve.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi realizar esta atividade com seus colegas? E vamos agora continuar falando um pouquinho mais sobre a improvisação. Vamos lá? O que precisa? Vamos ver ali o que precisa para a sua prática. Então, para a sua prática, os grupos se alternam nas funções de atores e público, que é o que normalmente, provavelmente aconteceu na apresentação dessa atividade, ou é o que acontece dentro da escola quando nós vamos fazer uma apresentação. O pessoal que está do lado de lá, das carteiras, é o público, e quem está do lado de cá é o ator. Os jogos de improviso nos traz o foco de quem joga na criação, expressão corporal e improvisação, aproximando a arte do teatro a uma prática recreativa, ou seja, além de ser uma arte do teatro, ela nos traz prazer, ela nos traz algo lúdico, uma recreação, uma atividade recreativa. O princípio é a comunicação, que surge a partir da criatividade, espontaneidade das ações entre os jogadores que se encontram engajados na solução cênica de um problema de atuação, como já falei para vocês ali, o jogo da mímica. É dado uma palavra, e o nome de um filme, e quem está do outro lado tem que descobrir o nome do filme que a pessoa está ali movimentando para que possa ser descoberto pela plateia. O jogo de regras propicia um estado de envolvimento e espontaneidade na resolução do problema indispensável àqueles que jogam. A improvisação permite a exploração e experimentação de um corpo que joga em ações improvisadas, resultando na participação lúdica dos jogadores. A espontaneidade cria uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de referências e fatos passados. E ainda essa espontaneidade é um momento de liberdade pessoal, quando estamos diante de situações problemas, e na exploração intuitiva, quando encontramos as respectivas e possíveis soluções, ou seja, nós saímos da caixa. Saímos de algo que está ali, rígido, nós precisamos achar outras soluções, precisamos criar soluções para chegar na resolução daquele problema. O resultado de uma ação no jogo teatral é importante, pois define o que foi criado e observado através da expressão verbal e corporal, sempre realizado com alegria, animação e disposição. O mais importante na prática da improvisação é o desenvolvimento das potencialidades humanas, como a imaginação, os 5 sentidos e, acima de tudo, a criatividade. Então, a improvisação ela atinge os jogadores em 3 modos no seu desenvolvimento. O pessoal, que é onde eu supero os meus limites, onde eu sou colocado numa situação desconfortável e preciso superar aquilo, então eu me desenvolvo pessoalmente. O desenvolvimento em grupo, porque eu preciso interagir com o grupo e levar uma solução ao problema que foi dado, então eu consigo fazer um desenvolvimento no grupo e, consequentemente, existe um desenvolvimento artístico, porque eu começo a me expressar de uma forma que me leva a esse desenvolvimento artístico. Exemplos: jogo do Transforma. 2 jogadores começam improvisando uma cena baseada numa frase escrita pela plateia. Quando o mediador disser transforma, os jogadores congelam e um que está de fora tem que entrar e transformar a cena. Outro exemplo é o jogo do alfabeto. Cada jogador inicia sua fala com a próxima letra do alfabeto. Então, pode ser feito em disposição de rodas, enfim. Cada um vai ter que criar, improvisar uma frase, uma fala que complete a fala do que está anterior. Então, ele não sabe o que vem e ele tem que iniciar uma frase com a próxima letra do alfabeto. Jogo das frases. Antes de começar a cena, todos os jogadores sugerem frases
que são colocadas numa caixa. Cada jogador recebe 2 frases desta caixa que eles não sabem quais são. E no decorrer da improvisação, eles têm que encaixá-las na cena. Então, cada um vai colocar ali dentro da atividade do grupo aquela frase que então, ele tem que improvisar o movimento ali. E a improvisação é isso. Então, o que nós estudamos? Que por meio dos jogos de improviso, como forma de aprendizagem de técnicas, experimentação e autoconhecimento é que se desenvolve os atores, mas também nós podemos desenvolver algumas capacidades pessoais. São os jogos com regras que oportunizam a criação de jogos dramáticos e teatrais, com características de improvisação, que requerem muita criatividade, atenção e concentração. Como exemplos, vimos o jogo do Transforma, o jogo do alfabeto e o jogo de frases. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre este tema, nós temos aqui algumas sugestões sobre a arte do improviso, exercícios de teatro e uma palestra sobre criatividade e improviso. Aqui foram as referências utilizadas para a elaboração desta aula. E neste vídeo nós falamos sobre improvisação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.